Ok, então nesta sessão a gente vai apresentar um resultado importante chamado Teorema de Cauchy-Gosard. Teorema de Cauchy-Gosard, que relaciona a integral, né, sobre o caminho fechado de uma função complexa analítica. Tá? A gente vai ver Claro, tem mais algumas informações que a gente tem que introduzir aqui com relação ao contorno, com relação à função, mas basicamente vai dizer que a integral, qualquer caminho fechado, né, de uma função analítica, claro, desde que esse caminho seja contínuo por partes, na verdade diferenciável por partes, que a gente vai chamar suave, né, sob certas condições, que eu quero dizer que essa integral vai ser zero. Tá? E aí na próxima aula a gente vai ver muitas implicações que decorrem desse teorema. Tá? Ok, então vamos relembrar que na aula passada a gente definiu como é que a gente calcula uma integral de uma função complexa, né? De um ponto inicial a um ponto terminal através de uma certa curva C com parametrização z de t. Então, a gente definiu a integral ao longo desse caminho C da minha função, né, como sendo a integral de f de z de t vezes z' de t dt, onde t toma valores num certo intervalo da reta, né, de A até B. Tá? Então, por exemplo, o que eu quero dizer, se isso aqui for z de A, z quando t for A, e se esse ponto terminal for z de B, então esse cara foi definido dessa maneira. Tá bom? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha no vídeo da aula passada. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é tentar construir o que for necessário aqui, a parte teórica necessária para introduzir esse teorema de Cauchy-Gosard. Tá? Ok, então para isso a gente vai precisar de algumas definições para a gente poder enunciar o teorema mais à frente. A primeira é o que é um domínio simplesmente conexo. Bom, o que é um domínio a gente já sabe, né? Então, um domínio no plano complexo é uma região aberta e simplesmente conexa. Então, um conjunto assim, ó, é um domínio D. Se ele for aberto, ou seja, dado qualquer ponto aqui dentro, eu consigo um disco inteiramente aqui dentro, né, centrado nesse ponto. Portanto, um domínio não contém os seus pontos de fronteira. Se esse ponto aqui, ó, é um ponto da fronteira de D, ele não pertence ao meu domínio, porque se eu colocar aqui um discozinho, qualquer disco centrado aqui contém pontos fora e dentro da região, né? Então essa região tem que ser aberta, não contém os seus pontos de fronteira. E o segundo ponto é que essa região tem que ser conexa. Isso quer dizer o seguinte: dá dois pontos dentro desse conjunto, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, existe um caminho poligonal, né, inteiramente contido dentro de D, que liga esse ponto inicial a esse ponto terminal. Tá? Isso é a ideia de domínio, né? E aí a gente vai dizer que um domínio ele é simplesmente conexo se qualquer curva fechada dentro de D, por exemplo, essa curva que eu desenhei aqui, pode ser contraída a um ponto de D. Ou seja, eu posso ir contraindo ela, deformando, até obter, vou dar um zoom aqui, né? Deformei, vou deformando até obter um ponto que está dentro de D. Tá? E todas essas deformações, todas essas curvas estão em D também. Tá? Ah, professor, mas isso sempre não é possível, não? Não. Por exemplo, se eu tivesse um buraco aqui dentro, ó, se a minha região D fosse essa região aqui, com certeza ela ainda é aberta e conexa. Mas ela vai deixar de ser simplesmente conexa, porque qualquer curva fechada que eu tomar que envolva esse buraco, né, esse buraco aqui, eu vou até mostrar aqui assim, ó, essa região não pertence a D, tá? Essa região em lilás. Então veja que se eu for contrair essa curva, em algum momento eu vou deixar a região D. Ou seja, em algum momento essa curva ela vai ter que passar nessa parte lilás. Tá? E aí a gente diz que nesse caso ela não é simplesmente conexa. Mais à frente a gente vai chamar isso de multiplamente conexa. Tá? Então a região ela é simplesmente conexa. A região D ou um domínio D no plano complexo. Um domínio D ele é dito simplesmente conexo se toda curva simples e fechada, né, inteiramente em D, pode ser contraída a um ponto de D sem sair de D. Tá certo? Então essa vai ser a definição do que é uma curva, do que é uma região simplesmente conexa. E aí coloca aqui como observação que a ideia de ser simplesmente conexa é a ideia de não conter buracos, tá certo? Então no plano, né, para a gente ser simplesmente conexo quer dizer estar livre de buracos. Tá certo? Por exemplo, a região, um disco aberto centrado em Z0, né, que a gente denota assim, disco centrado em Z0 de Hayward, por exemplo,
é uma região simplesmente conexa. Já a região anular, né? Já a região anular centrada em Z0, por exemplo, Z menos Z0 menor que R2 e maior que R1, né? R2 esse raio, R1 esse raio aqui, R2 esse outro aqui, ela não é uma região simplesmente conexa, né? Porque, de novo, tem esse buraco aqui todinho. Tá? Se eu pegar uma curva fechada que engloba o buraco, eu não consigo contrair essa curva a um ponto da região anular sem passar pelo buraco, ou seja, sem deixar a minha região D. Tá bom? Ok, então a região para a gente, de forma rápida, é simplesmente conexa se ela é livre de buracos, tá bom? Ok, então aqui, ó, exemplo de uma região simplesmente conexa, né? Essa região D é simplesmente conexa. Já essa daqui não é simplesmente conexa. Quando ela não é simplesmente conexa, a gente diz que ela é multiplamente conexa, tá certo? Quando tem um buraco, a gente vai dizer que é duplamente conexa. Quando tem dois buracos, triplamente conexa e assim por diante, tá certo? É sempre n mais 1, onde n é o número de buracos. Tá bom? Ok. Então, vamos relembrar aqui o teorema de Green, tá? Que você já deve ter visto lá no cálculo vetorial, para que eu possa utilizá-lo para apresentar para vocês o teorema de Cauchy. Tá? A aula de hoje a gente quer introduzir o teorema de Cauchy-Gaussard. Né? Cauchy, deixa eu colocar aqui em azul. Cauchy-Gaussard. A gente quer introduzir esse teorema. Inicialmente eu vou mostrar para vocês o teorema de Cauchy, né? E aí o Gaussard, ele relaxando algumas condições que tem no teorema de Cauchy, ele chega numa forma mais forte desse mesmo teorema. Tá bom? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o teorema de Cauchy, que é uma aplicação direta do teorema de Green, por isso que eu quero chamar a atenção aqui para vocês do teorema de Green. Então vocês devem ter visto lá no cálculo vetorial o seguinte: suponha que eu tenho uma função, um campo vetorial bidimensional, né, f, e P e Q são as componentes desse campo. Tá? Claro, a gente assume que f é um campo de classe C1, né? Isso quer dizer que as componentes P e Q são de classe C1. O que quer dizer isso? Vamos relembrar que as derivadas parciais, né, dp dx, dp dy, dq dx e dq dy, essas derivadas existem e são contínuas, tá certo? Em uma certa região. Tá? Então, lembra, suponha que eu tenho aí um campo que é contínuo, perdão, um campo que é C1, tá? E a gente quer calcular a integral de linha de f sobre uma curva fechada C, tá? Essa curva a gente vai assumir que ela é uma curva simples, ela é fechada, ela é suave por partes, suave, diferenciável por trechos, tá certo? Outro nome, suave por partes. E ela é orientada positivamente. Tá? Vou colocar assim mais para lembrar que ela é orientada positivamente. Alguns autores colocam a orientação aqui na integral, tá certo? Não gosto de fazer muito isso. Então, isso aqui, uma outra maneira de escrever é a integral das componentes, né? P dx mais Q dy. Então, o que o teorema de Green diz? Diz que isso aqui é numericamente igual à integral dupla. Então, o teorema de Green ele converte a integral de percurso, integral de linha, em uma integral dupla, né? Que muitas vezes é muito mais fácil de computar do que a integral de linha, né? Ele passa pelo processo de parametrizar o caminho, parametrizar, né, o campo, né, tomar o produto escalar e depois integrar. Aqui é só uma integral dupla, mas integral dupla de quem? dq dx menos dp dy. Tá? Sobre dA, que é uma integral dupla sobre a região D, onde D é a região limitada pela fronteira de C. Tá certo? Então, você tem aqui a curva C, e D essa região aqui interna. Tá bom? Então, o teorema de Green afirma isso aqui. Que isso aqui, você pode computar essa integral de linha, computando essa integral dupla. Com a condição de que D seja uma região simplesmente conexa, tá certo? Simplesmente conexa. Tá certo? Então, essas são as condições, são as exigências que está no enunciado do teorema de Green, para que você possa converter essa integral de linha nessa integral dupla. Tá bom? Então agora vamos para o nosso caso aqui, que é o que está escrito aqui, tá certo? Deixa eu rapidamente só comentar aqui com vocês. Então, C é uma curva simples, fechada, suave por partes, né? Diferenciável por trechos é a mesma coisa. Então, orientada positivamente, né? E que é a fronteira de uma região R que está dentro de D, onde D é um domínio simplesmente conexo. Tá? Essa condição, essa hipótese é necessária. Tá? Se a gente relaxar isso aí, o teorema não funciona muito bem não.
Ok. E aí ele diz o seguinte, suponha que P e Q, né, admitam derivadas parciais contínuas de primeira ordem em D. Tá certo? Que é a mesma coisa que dizer que P e Q são de classe C1 em D. Então, sobre essas condições, é válido o teorema de Green, né, que é o fato de que você pode calcular essa integral de linha convertendo na integral dupla. Tá bom? Na integral dupla dessa diferença aqui. Ok. Então, como toda hora eu vou ficar falando, seja C uma curva, por exemplo, fechada, simples, contínua por partes. Então, para a gente diminuir esse conjunto de hipóteses, né? Na verdade, não vou diminuir, só abreviar. Eu vou definir o que é uma curva suave. Eu vou chamar uma curva suave por partes de uma curva suave por partes. No plano complexo, a gente vai chamar isso de um contorno, tá certo? Então, se eu disser seja C um contorno, eu já estou assumindo aqui que C é uma curva suave por partes, tá certo? Vou ter que falar seja C uma curva suave por partes, então a gente já disse seja C um contorno. Tá? Ok. E aí o que a gente vai fazer é utilizar o teorema de Green para chegar num resultado bastante interessante, que é chamado teorema de Cauchy. Mas para isso a gente vai fazer o seguinte, suponha que eu tenho uma função complexa f e que essa função seja analítica, tá certo? Tem uma região, novamente, ó, simplesmente conexa a D, e a gente vai inicialmente assumir que a derivada da f, a gente sabe que a f ela é a f que eu estou assumindo que ela é analítica. Isso quer dizer que a derivada existe, tá certo? Em todos os pontos nessa região D. Mas eu estou assumindo mais ainda, estou assumindo que essas derivadas são contínuas. Tá? Mais à frente vocês vão ver que essa hipótese não é necessária. Tá? Mesmo porque o teorema de Cauchy-Gossard, que é, digamos assim, a continuação desse teorema, o Gossard provou esse teorema sem essa condição. Mas mais à frente a gente vai ver que toda função que é diferenciada, toda função analítica, ela tem derivada de todas as ordens, tá certo? E todas as derivadas são automaticamente contínuas, tá? Ok, mas aqui vamos assumir por enquanto isso aqui, tá bom? Senão não tenho como provar, não tenho como utilizar o teorema de Green para provar o teorema de Cauchy, tá? Então, de novo, não perde o foco do que a gente quer fazer. Então, suponha que eu tenho um f aqui, que é uma função analítica, tá? A função complexa analítica, e definida numa certa região D, que é simplesmente conexa. E aí a gente vai assumir que essa derivada é contínua, tá bom? Ok, e aí vamos fazer o seguinte, seja C um contorno simples, o que é um contorno? Vamos lembrar? Contorno é uma curva contínua suave por partes, tá certo? Fechado, inteiramente contida em D, tá? Que tem R como sua fronteira. Então, vale a seguinte observação. A integral de linha de f sobre qualquer percurso fechado, claro que satisfaz as condições que eu coloquei aqui em cima, isso a gente vai ver que isso aqui é sempre zero. Tá? Então, como é que eu justifico isso? Vamos ver aqui em cima rapidinho. Então, de novo, o que é que eu tenho aqui? Plano complexo, x, y. Então, eu tenho uma certa região D, tá? Que é uma região simplesmente conexa. Deixa eu tirar aqui a fronteira, algo assim, tá? Então, não tem buracos aqui dentro, tudo bem? E aí, eu vou pegar uma curva C fechada, com orientação positiva, né? A orientação positiva para a gente, nesse caso, é essa aqui, o anti-horário, né? Tá aqui a setinha. E essa curva ela é suave por partes, fechada e simples, tá? É um contorno, tudo bem? Ok. E aí eu estou assumindo que a minha função f de z, ela é analítica tanto sobre a curva como na parte interna da curva, tá bom? Ok. E essa parte interna, se não me engano, lá eu estou chamando de R. Deixa eu ver aqui só para... fronteira... inteiramente em D, fronteira de R que está contida. Isso. Tá? Então, C é a fronteira dessa região R aqui. R é a região englobada pela curva fechada C. Tá? Ok. Então, vamos calcular aqui. Vamos escrever o que seria a integral sobre essa curva fechada C da minha função complexa f de z dz. Bom, na aula passada, a gente já viu que eu posso escrever. Se eu escrever a minha f como sendo u mais iv, e sendo z x mais y, se eu escrever o meu dz como dx mais idy, né? Então se eu fizer esse produto aqui, que é o que eu tenho aqui dentro, a gente já viu que eu posso quebrar isso aqui em duas integrais, né? U dx menos v dy, essa é a parte real dessa integral, mais eu vou ter v dx mais
o dy. Né? A gente viu isso na aula passada, a gente pode escrever essa integral dessa forma. Agora, olha só, u e v são funções de duas variáveis, né? É u de xy e v de xy. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui são duas integrais de linha, são duas variáveis, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar utilizar o teorema de Green em cada uma dessas integrais. Mas será que eu posso utilizar o teorema de Green aqui e o teorema de Green aqui? Posso, pessoal, porque a condição é que a curva seja fechada, simples, contínua diferenciável por partes, né? Orientada positivamente, né? E tudo isso a gente está assumindo sobre C. E que a região que ela engloba, que nesse caso R, seja uma região simplesmente conexa. E né? Não existe buracos aqui. Tá? E ainda mais, eu tenho que assumir, né, no teorema de Green, pede que essas funções aqui, u e v, que elas sejam de classe C1. Ora, mas como eu estou assumindo que a minha função é analítica, a derivada existe, certo? Então, se eu quiser calcular a derivada, eu tanto posso, a gente já viu isso, derivar tudo em relação a x, como eu posso derivar tudo em relação a y. Tanto faz, eu vou chegar no mesmo resultado, né? Tá bom? Mas eu estou assumindo que a derivada é, olha só, contínua, né? Cadê? Lá embaixo, né? Estou assumindo a continuidade da derivada. Que mais à frente vocês vão ver que eu posso relaxar essa condição, mas aqui eu estou assumindo que isso é verdade. Tá? Então, como a derivada é contínua, isso quer dizer que essa função é contínua, essa função é contínua, essa função é contínua, essa função é contínua. Ou seja, u e v são de classe C1. Tá? E aí sim, eu posso aplicar o teorema de Green, que me permite converter essas duas integrais em integrais duplas. Tá? Então, deixa eu continuar aqui embaixo. Então, isso vai ficar igual a integral dupla sobre essa região R, ó, que é a região englobada pela curva C, do que? Da derivada desse cara em relação a x. Então, vai ficar d dx. O menos vem junto, tá certo? De menos v, menos da fórmula, né, do teorema de Green, d dy, do que? Dessa componente aqui. Vamos colocar assim mais simples, tá? dA. Mais i, que multiplica a outra integral. Tá? Faça a mesma coisa. Então, vai ser a derivada desse cara em relação a x, menos a derivada desse cara em relação a y. Tranquilo? Show! Bom, mas como minha função ela é analítica, vale as equações de Cauchy-Riemann, né? Que diz o seguinte, que a derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y. Opa, mas é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Du dx, aqui eu tenho menos dv dy. Então, como esse cara é igual a esse, tem um sinal negativo aqui, isso aqui dá exatamente zero. Tá? Bom, e a gente tem também que du dy é menos dv dx. Ora, mas o que eu tenho aqui, se eu colocar o menos para fora, vai ser menos dv dx, que é exatamente du dy. Então, isso aqui que eu coloquei aqui em cima é exatamente du dy. Só que eu tenho du dy aqui e menos du dy aqui. Moral da história, o que eu tenho aqui também é zero. Tá certo? Então, a gente fica com a integral de 0 dA, mais i que multiplica a integral de 0 dA, isso é zero. Tá bom? Então, moral da história, sobre essas condições, se eu tenho uma função analítica, f, cuja derivada é contínua, então a integral de linha sobre uma curva fechada, sobre um contorno fechado simples, isso é sempre zero. Tá? Esse é o chamado teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy. E aí, aqui a gente está assumindo que a derivada da f é contínua. Porém, depois veio o Gossard e mostrou que essa hipótese pode ser relaxada. Você não precisa pedir isso. Tá? Só com as hipóteses que eu já enunciei lá em cima, isso aqui ainda é verdadeiro, e aí a gente vai chamar isso de teorema de Cauchy-Gossard. Ok? Então, acho que está enunciado aqui para a gente. Ele diz o seguinte, então suponha que f seja analítica, tá certo? Em um domínio simplesmente conexo D. Então, para todo contorno simples fechado, né? Em D, eu acho que faltou isso, contorno simples e fechado. Todo contorno simples e fechado C em D, vale isso aqui. Tá certo? Vale que essa integral é zero. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é tirar proveito dessa relação para calcular várias integrais sobre caminhos fechados. Pessoal, olha só, essa fórmula, esse teorema é muito importante, muito interessante, porque olha só, ele permite a gente calcular várias integrais de maneira muito simples.
Quer ver um exemplo? Suponha que você quisesse calcular a integral sobre uma circunferência centrada na origem de raio 1, tá certo? Que é R igual a 1. A gente pode simbolizar assim, né? Módulo de Z igual a 1. Então, digamos que eu quisesse calcular a integral de linha, sei lá, a função seno de Z. Então, se eu quiser calcular essa integral de linha, eu preciso parametrizar esse cara, depois parametrizar a função para depois calcular? Não preciso, pessoal. Basta utilizar o teorema. Como eu sei que a função seno é analítica, na verdade é uma função inteira, né? Então ela satisfaz as condições do teorema, né? Se ela é inteira, é analítica em todo o plano complexo. Então, ela tem uma função analítica definida numa região, como ela é analítica, está definida em qualquer canto, né? Tem derivado em qualquer canto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, como essa curva fechada aqui, né, essa função ela é analítica tanto dentro dessa região que eu estou mostrando, como sobre a fronteira, né? Que é esse círculo aqui, tá? O disco. Na verdade, a fronteira é um círculo, ou circunferência, como você queira chamar. Então, isso aqui é sempre zero, pessoal, né? Professor, e se eu tivesse colocado aí cosseno de Z? Também, tá bom? E se eu tivesse colocado qualquer polinômio aqui? Também, tá? Porque são funções inteiras, né? Em particular analíticas, tá certo? Então, acabou, não tem o que fazer. Você pode parametrizar o caminho, depois parametrizar a função íntegra? Pode, mas vai chegar em zero, tá? Então, a gente vai tirar proveito desse teorema para calcular, por exemplo, aqui, antes de fazer um exemplo, o que aquele teorema quer dizer na prática? Então, na prática, o que o teorema está dizendo é o seguinte: se você tem uma função analítica, né, em uma curva C, e no seu interior, ou seja, no interior dessa curva, então essa integral é sempre zero, tá? A gente pode reduzir o que está dizendo lá no teorema da seguinte maneira: você tem uma curva fechada, né? Essa curva fechada ela delimita uma certa região. Então, se a sua função for analítica sobre a fronteira da região e dentro da região, então essa integral aqui é zero, tá bom? Então, como é que a gente usa esse teorema? Olha só. Vamos ver esse exemplo aqui. Calcule essa integral, né? Integral sobre uma curva fechada da função elevada a z, sobre... Ele nem falou que é um contorno. Ele disse se é um contorno simples fechado. Pessoal, se ele não especificar quem é o contorno, se ele disser que é um contorno genérico, provavelmente você não vai precisar da parametrização desse contorno para calcular a integral, tá certo? Então, olha só, do teorema de Cauchy-Gaussard, o que a gente tem? Olha, a função elevada a z é uma função inteira, portanto analítica em todo o plano complexo, inclusive sobre qualquer curva e sobre a região que ela engloba, tá certo? Então segue diretamente do teorema que essa integral, pessoal, não tem que fazer esforço nenhum, é zero, tá bom? Professor, mas eu quero calcular a integral. Aí tem um problema, né? Você não sabe quem é a curva, tá? Isso é uma curva qualquer. Quando você tiver um problema nesse sentido, que a curva nem dada é, então provavelmente você não precisa, tá? Tem algum teorema ou alguma ferramenta que facilita a obtenção desse resultado. Nesse caso aqui é o teorema, tá bom? De Cauchy-Gaussard. Ok. Já no próximo ele diz o seguinte: calcula essa integral, né? A função que eu estou integrando aqui agora é a função 1 sobre z ao quadrado. Bom, ela não é uma função inteira, né? Ela não está definida em z igual a zero. Ela é analítica em todo o plano complexo menos a origem, né? Que a gente chama de plano complexo perfurado, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando for calcular essa integral para saber onde é que esse contorno está, né? Porque se esse contorno incluir a origem, então você não tem mais uma região simplesmente conexa e aí você não pode utilizar indiscriminadamente o teorema de Cauchy-Gaussard, tá? De novo, a função f de z igual a 1 sobre z quadrado está definida para todo o plano complexo menos a origem, né? Então, a gente chama esse plano complexo perfurado, eu vou denotar assim, C asterisco. Então, se a curva que ele está falando englobar a origem, se a sua curva C for essa, então eu não posso concluir do teorema, por mais que seja verdade que calculando essa integral se ela der zero, mas eu não posso concluir do teorema que isso é zero não, tá? Eu teria que realmente parametrizar, saber quem é a curva, parametrizar e calcular a integral, tá bom? Agora, se a minha curva não contém a origem, então não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se for sobre essa curva C1 aqui, então sobre C1, eu posso sim afirmar que é zero. Por quê? Porque essa função ela é analítica aqui, tá bom? Então, vamos ver o que ele está pedindo nesse exemplo. Então, calcule essa integral do contorno, né? Onde o meu contorno é a elipse, e aqui ele dá a figurinha, tá certo? Na verdade, ele dá a expressão que define a elipse. Você pode parametrizar a elipse, pode usar a parametrização para reescrever a integral e calcular a integral.
Mas será que é necessário mesmo fazer isso dessa forma? Bom, se essa, como eu falei, se essa elipse não englobar o ponto onde essa função não é analítica, que é z igual a zero, então a integral vai ser nula, né? Então, como está dito aqui, note que ela não é analítica apenas em z igual a zero. Mas se você for esboçar essa elipse aqui, cujo desenho está aqui embaixo já, vou mostrar para vocês. Então, a elipse lá é x menos 2 ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, se você esboçar, se você for representar essa elipse, está aqui ela, tá certo? Ela está centrada onde? Em 2 e 5, né? Então, aqui, ó, ela está centrada em 2 e 5, tá? O eixo maior é a raiz quadrada desse cara, que é 2, então aqui é 2 essa distância. O eixo menor é o 1 que está aqui, a raiz quadrada de 1, né? Então, 1 e 1, tá? Essa distância, na verdade, é 1, essa distância, na verdade, é 1 também. Tá? Esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Mas o interessante é que esse cara não contém a origem, que seria onde a função f de z igual a 1 sobre z ao quadrado não está definida e, portanto, não é analítica lá. Tá certo? Então, como o contorno em questão não passa, esse ponto não pertence ao contorno e nem é ponto interior dele, eu posso aplicar o teorema de Cauchy-Gonçalves. Tá? Então, do teorema de Cauchy-Gonçalves, a gente tem o seguinte, que essa integral, a integral de 1 sobre z ao quadrado dz ao longo dessa curva é igual a zero. Então, acabou, pessoal, não tem o que fazer mais não. Ah, professor, mas eu quero parametrizar essa curva e quero ver que é zero mesmo. Boa sorte, pode fazer. Tá certo? Pode parametrizar esse carinha, não tem problema nenhum. Por exemplo, uma maneira de parametrizar, você poderia chamar o x aqui de 2 cosseno de t, né? Porque se eu colocar aqui vai ficar 2 cosseno de t, não, 2 mais cosseno de t, que aí se eu substituir aqui, eu vou ter cosseno ao quadrado, né? E você poderia substituir o y por duas vezes y menos 5 igual a 2 vezes seno de t, tá? Ou y igual a 5 mais 2 seno de t, tá? Porque se você substituir aqui, y menos 5 vai dar 2 seno ao quadrado, se você quadrar, aqui vai ficar 4 seno ao quadrado dividido por 4, né? Cancela, cancela, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1, tá? Então você poderia fazer isso, parametrizar isso dessa forma, com t no intervalo de 0 a 2π, sem problema algum, e aí você iria substituir essa parametrização na sua função. Vai dar um trabalho fazer essa integral dessa forma, mas o teorema diz que isso é zero, pessoal, então não precisa fazer isso dessa maneira, tá bom? Ô professor, mas e se minha curva tiver algum buraco, eu posso usar o teorema ainda? Ah, não desse jeito. A gente pode modificá-lo para concluir algo, mas utilizar o teorema de forma indiscriminada não. Então deixa eu chamar a atenção aqui para isso. Então, novamente, deixa eu fazer um desenho sem os eixos aqui. Então suponha que você tem aqui, ó, uma certa curva maior que C, e aqui dentro dela você tem uma outra curva, deixa eu colocar aqui em vermelho, C1, ambas com a mesma orientação, mesmo sentido, tá certo? Então, as duas estão no sentido anti-horário. Então, eu posso aplicar, então digamos que essas duas curvas elas estão aqui numa região maior D, que não é simplesmente conexa porque tem esse buraco aqui, tá certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, D, essa região aqui, contém esse buraco aqui, ó, tá? E aí, eu não posso aplicar o teorema de Cauchy-Gonçalves aqui, porque mesmo que eu tenha uma função z, f de z analítica aqui dentro, né, analítica aqui e analítica nessa região aqui, entre as curvas, eu não posso aplicar o teorema porque a minha região D ela não é simplesmente conexa, tá? Tem um buraco. Mas o que eu posso, então, fazer aqui nessa situação, nessa configuração? Então, eu não posso aplicar o teorema, mas eu posso fazer o seguinte, se a região que eu estou calculando a integral, se ela fosse simplesmente conexa, então eu poderia aplicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou torná-la simplesmente conexa. De que maneira? Eu vou introduzir um corte, olha só. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó. Vou ligar essas duas curvas aqui, fazer uma cisão.
por esse segmento de reta, tá certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Vou pegar aqui um segmentozinho de reta daqui para cá. Pronto, então estou ligando essas duas curvas por esse segmento de reta aqui. A, B. Tá certo? E aí vamos pensar agora nessa nova região que eu vou mostrar para vocês. Então minha nova região é o seguinte. É essa região que eu vou colocar aqui em laranja, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu melhorar. Então, pensa nessa região que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Estou contornando para vocês entenderem quem ela é. Então essa região aqui formada pela curva C, né, que tem C como fronteira. E aí quando chegou aqui, eu venho por aqui, por esse caminho, que é o caminho AB. E aí quando chegar aqui, eu venho pelo caminho menos C, ó, C1, perdão, menos C1. C1 está na direção contrária do que eu estou fazendo, tá vendo? E aí eu volto para cá, ó, e aí fecho aqui em cima. Então quando eu fizer isso, pessoal, quando eu fizer esse corte em verde aqui, deixa eu colocar ele aqui mais pronunciado. Quando eu fizer esse corte em verde aqui, o que sobrou para mim é essa região aqui. E essa região que eu estou achurando em preto não contém o buraco lilás, em lilás aqui. Então essa região em preto aqui, ela é uma região simplesmente conexa, tá? E aí a minha função sendo analítica nessa região e analítica sobre a fronteira dessas curvas que a contém, eu posso aplicar o teorema de Cauchy-Gossack. Tá? Então eu vou fazer isso, eu vou unir essas duas curvas por esse segmento de reta AB e vou aplicar agora o teorema. Por quê? Porque essa região agora que apareceu aqui, ela não tem mais buraco, o buraco ficou para fora, esse buraco ficou para fora, não está mais dentro da região. Tá? Então o que eu posso afirmar? Bom, eu posso afirmar aqui, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, posso afirmar que a integral ao longo do caminho C, esse caminho aqui, tá certo? Vem daqui assim, ó, até A. Tá? Então, vamos somar. Eu vou somar a integral ao longo do caminho C. Meu caminho completo é C, AB, menos C1, menos AB. E aí eu fecho um caminho fechado. Tá certo? Então, e aí a gente pode decompor esse caminho fechado na soma de outros caminhos. Tá certo? Então, a soma dessa integral mais... Então, de novo, eu vim aqui primeiro pela curva C. Aí agora eu vou vir de A para B. E eu vou simbolizar isso como AB, tá certo? Mais, deixa eu colocar assim aberto. Mais de A até B da função f de z dz. Ó, pessoal, esse segmento de reta ele é bem fininho, tá certo? É só a reta que dá para o trechinho que eu vou utilizar para cortar, para ligar esses dois carinhos, tá certo? Então, no final das contas, claro, existe umas... Eu vou criar um caminho indo, ligando esse cara, e vou criar um caminho voltando. Mas a ideia é que esses dois caminhos são paralelos e são bem pertinhos um do outro, certo? É como se essa distância aqui, ó, epsilon, é bem pequenininha, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque, veja, o caminho C que eu tomei é esse caminho que vem daqui até essa extremidade, para vir por esse caminho, para fazer esse percurso, para depois voltar. Então, daqui até aqui, ou seja, tem esse epsilon aqui de diferença, isso não é a minha curva C mesmo, né? Só que esse epsilon é tão pequenininho, e no final das contas a gente pode fazer ele tender a zero, que aí no final das contas, esse caminho que começava em C menos epsilon e ia até C mais epsilon, ele é o próprio C, tá certo? Então eu vou colocar o caminho fechado aqui, tá bom? Ok. Então vai prestando atenção. Então a gente começou por aqui, né? Veio por aqui, chegou aqui. Aí daqui do ponto A até a outra curva C1, eu venho pelo caminho AB, tá? Então já coloquei aqui, ó. O trecho AB não é fechado, tá? É um segmento de reta. Aí agora eu tenho que vir desse ponto B até B novamente aqui, né? Fechando, na verdade, vindo para cá para depois subir e fechar o caminho aqui, tá? Mas, novamente, esse percurso aqui é o caminho C1, só que percorrido na direção contrária, né? Então eu vou chamar isso, deixa eu colocar em vermelho de novo. Então eu coloco que ela está no sentido contrário, mostrando a orientação aqui, tá? Então menos o caminho C1, tá? Fechado pelo mesmo motivo que esse aqui é, tá? F de z dz. Mais a última integral para fechar o caminho. Então, a última integral é, de novo, eu vim daqui para cá, agora eu tenho que subir, né? Para subir eu tenho que voltar pelo caminho AB. Na verdade, eu vou agora de B para A, né? Que é igual ao caminho AB na direção contrária. Tá certo? Então, isso aqui
menos o caminho AB. Tá? E aí, veja, isso aqui é integral sobre o percurso fechado, né? Esse percurso que eu mostrei para vocês aqui em lilás, deixa eu ver se eu consigo apagar ele. Vamos fazer de novo. Então, agora eu tenho esse percurso fechado que eu estou mostrando para vocês, ó. E sobre esse percurso fechado, na verdade, sobre esse contorno, a minha função é analítica. E é analítica também na região interna dela. Por quê? Porque esse buraco aqui, ó, em lilás, está ficando para fora da minha região. Ó. Eu não estou passando por ele, tá certo? E aí eu posso utilizar o teorema de Cauchy-Gossard, que diz que essa integral, ou a soma dessas contribuições, tem que ser igual a quê? Não para o percurso fechado? É. A minha função é analítica dentro e sobre a curva? É. Então essa integral é zero. Tá bom? Essa integral é zero. Ora, mas só que essa integral e essa integral são iguais. Bom, a menos dessa orientação. Então isso quer dizer o seguinte. Novamente, deixa eu apagar aqui. Quando eu venho de A para B, a minha integral vai dar um valor. Quando eu volto de B para A função é a mesma, o percurso é o mesmo, só mudou a orientação. Ela vai trocar de sinal, né? A gente já viu isso. Então isso quer dizer o seguinte, que essa integral aqui, ó, se ela desse, sei lá, 1 mais i, essa vai dar menos 1 menos i. Vai dar o contrário dela, o negativo dela. Tá certo? Então essas duas contribuições se cancelam. De forma que eu posso passar esse cara lá para o outro lado, né? E aí a gente vai ficar com o seguinte, a integral ao longo do caminho C, que é o caminho maior de f de z dz, é igual a menos a integral ao longo do caminho menos C1 de f de z dz. Tá certo? Só que aí eu posso retornar isso para o caminho C1, e aí quando eu faço isso eu tenho que trocar a integral de sinal, que se eu trocar, o negativo vira positivo. Tá? Então, o que isso aqui está me dizendo? Bom, eu não posso aplicar o teorema de Cauchy-Gossard diretamente, mas eu posso concluir um negócio muito interessante, que é o seguinte, que a integral de linha ao longo desse caminho C, desse caminho maior, é numericamente igual à integral de linha ao longo desse caminho menor, que contém esse buraco em lilás. Tá certo? Ou seja, se eu quiser calcular a integral de linha ao longo desse caminho maior, eu posso fazer calculando a integral de linha ao longo desse caminho menor. E esse caminho aqui eu posso tomar da forma que eu quiser, desde que contenha a região, né? Por exemplo, eu poderia substituir esse caminho por um caminho circular, que é mais fácil de parametrizar, tá certo? Desde que contenha o buraco. Tá? Então, esse teorema, ou a aplicação do teorema de Cauchy-Gossard para esse caso, é chamado princípio da deformação dos contornos. Princípio da deformação dos contornos, tá certo? Chamado de PDC. Por quê? Porque me permite deformar esse contorno num contorno mais simples, onde eu possa calcular a integral. Tá? Claro, isso aqui a gente fez para uma região com um único buraco, uma região duplamente conexa. Se eu tiver dois buracos, ou seja, uma região triplamente conexa, o resultado vai ser o mesmo, só que se eu tiver uma outra curva que C2, com essa mesma orientação que C1, o que eu tenho que fazer é somar a essa integral, a outra integral lá, integral sobre, ao longo de C2, de f de z dz. Então, se eu tiver uma região, de certa maneira, multiplamente conexa, com, sei lá, com n buracos, então tudo que eu tenho que fazer é, eu posso substituir a integral ao longo dessa curva pela soma das integrais ao longo de cada uma das curvazinhas que vão estar aqui dentro, tá certo? Que vão estar englobando os buracos aqui, tá? Mais à frente eu enuncio esse resultado na sua totalidade, tá bom? Ok, então vamos ver um exemplo. Bom, na verdade já está até aqui, ó. Esse resultado é chamado, como eu falei, princípio da deformação do contorno, tá? E no caso geral, quando você tem n buracos, tudo que você tem que fazer é o que eu falei, somar cada uma das contribuições. Tá certo? Então, a integral sobre o contorno maior, que contém todos os contorninhos secais. Aqui um exemplo. Então, aqui você tem um contorno maior C. E esse contorno maior ele contém outros contornos menores aqui, onde cada um desses contornos contém um buraco aqui, tá bom? Então, a integral ao longo dessa curva C é numericamente igual à soma das integrais ao longo desses caminhos C1 e C2. Se eu tiver mais, você soma os outros caras. Perceba a orientação deles, tá? Todos têm a mesma orientação, tá bom? Todos têm a mesma orientação. Ok, então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse princípio da deformação do contorno para mostrar que essa integral aqui, ó, integral da função 1 sobre z menos 1 elevado, 1 sobre z menos z0 elevado a n, ela vai ser sempre 0 se o expoente n aqui for diferente de 1, e vai ser sempre 2πi se n for igual a 1. Tá? Esse resultado vai ser bastante importante e a gente vai utilizar na próxima aula, tá bom? Se brincar, pessoal, a gente pode dizer que esse aqui é uma das principais integrais que a gente vai ter daqui para frente, né? Um dos principais resultados envolvendo integração. É esse aqui. Ok, então vamos fazer isso. Como é que eu faço isso? Bom,
Olha só, a função 1 sobre z menos z0, ela deixa de ser, ela, não, ela é analítica em todo o plano complexo, menos no ponto z igual a z0, né? Porque nesse ponto ela não está definida, né? Então, a ideia é o seguinte, se eu for calcular, e aqui ele pede que a minha curva C englobe z0, né? Então, seja z0 um número complexo qualquer, interior a um contorno simples fechado C. Então, não tem jeito, o meu contorno vai conter esse ponto z0. Então, eu não posso aplicar diretamente o teorema de Cauchy-Glossart e concluir que isso aqui é zero, né? Eu tenho que olhar quem é esse n aqui para ter cuidado com isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Digamos que aqui é z0 e o seu contorno é qualquer contorno C, né, que contém z0 no seu interior. Então, eu não posso aplicar o teorema de Cauchy-Glossart, por quê? Porque a minha função não é analítica no interior, né, da região limitada pelo contorno. Eu não posso aplicar. Mas eu posso aplicar o teorema da deformação dos contornos. Em vez de calcular a integral ao longo desse contorno aqui genérico, eu posso pegar, por exemplo, um círculo, uma circunferência de raio, sei lá, de raio R, desde que esse raio seja suficientemente pequeno para que a sua circunferência esteja dentro desse contorno, né, centrado no ponto Z0. E aí eu posso substituir o cálculo da integral ao longo dessa curva pelo cálculo ao longo dessa circunferência centrada em Z0 de raio R. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Vou utilizar o princípio da deformação dos contornos para calcular essa integral. E aí, vou separar em dois casos, né, como ele propõe aqui. O caso n diferente de 1 e o caso n igual a 1. Tá certo? Então, vamos lá. Então, seja C, vou chamar C0, o CR. O contorno dado por... Então, a gente vai tomar isso aqui, z de t igual a z0 mais r vezes e elevado a it, onde t varia no intervalo de 0 a 2π, tá certo? É a minha circunferência centrada em z0 de raio r. E aí vamos calcular essa integral, tá? Primeiro vamos assumir que n é diferente de 1. Então, para n diferente de 1, o que a gente vai ter? Vamos ver. Então, vamos parametrizar lá. Então, eu quero calcular essa integral, CR, tá? Ele pede para calcular essa daqui, ó, z menos z0 elevado a n. Só que a gente sabe que pelo princípio da deformação do contorno, eu posso deformar esse contorno genérico nessa circunferência que eu falei para vocês de raio R centrado em z0. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Ok. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, vou parametrizar, então, o meu parâmetro varia de 0 a 2π. O z menos z0 aqui no denominador, bom, quem é o z para mim? Z é z0 mais r vezes e elevada a it, né? Então, z menos z0, se eu passar esse cara para cá, eu fico com isso. Se eu levar esse cara a n, eu elevo isso tudo aqui a n. Então, aqui embaixo eu vou ter r elevado a n, ó, e e elevado a int, né? Que esse n vem aqui para frente, tá bom? E em cima eu vou precisar do dz, na verdade, dz dt, né? Só que aí, se você diferenciar esse cara, vai apenas cair um i, né? Esse cara é constante, derivado de constante é zero, vai ficar r i elevado a it, dt, né? Que é o que eu vou colocar aqui em cima, r i elevado a it, dt. Pronto, pessoal, agora é só calcular a integral, tá? Simplificar e calcular a integral. Então, como é que eu posso organizar isso? Então, vamos lá. Eu posso simplificar um desse com um desse sobre o n menos 1, então ficou 1 sobre r elevado a n menos 1, r é constante, tá certo? É o raio lá do meu caminho, então eu posso tirar da integral. Ficou integral de 0 a 2π do quê? Jogar esse cara para cima, ele vai como e elevado a menos int, né? Eu tenho e elevado a it, posso colocar algum carinha aqui em evidência, na verdade o it. Posso escrever isso aqui assim, ó, colocar o menos para fora. Então, ó, menos n menos 1 it. Tá bom? dt, acabou, só isso. dt. Então, a primitiva desse cara, a gente vai ficar com o seguinte. Tem o i, né, professor? Tem o i aqui, que eu posso colocar aqui para fora. Não tem problema algum. Então, vai ficar i sobre r elevado a n menos 1. A primitiva da exponencial vai ser ela mesma, dividido por esse fator aqui, ó. Então, ficou 1 sobre menos i n menos 1. Por isso que a gente assume que o n é diferente de 1, pessoal. Senão ia dar divisão por zero aqui, tá bom? Tá vendo?
E aqui em cima eu tenho e elevado a menos n menos 1 e t. E aí a gente vai avaliar isso de 0 a 2π. Bom, quando t for 0, e elevado a 0 é 1. Quando t for 2π, como isso aqui é um inteiro, como n menos 1 é um inteiro, se eu colocar 2π aqui, pessoal, no final das contas eu vou ter o seguinte, e elevado a menos 2π n menos 1 i, isso é cosseno de 2π n menos 1, é o cosseno da função π, então posso tirar o menos, né? Menos i seno de 2π n menos 1, tá bom? Vou colocar assim. Só que o seno de qualquer múltiplo inteiro de 2π é 0, e o cosseno de qualquer múltiplo inteiro de 2π é 1. Então, moral da história, no limite superior isso aqui dá 1, no limite inferior isso aqui também dá 1, o menos 1, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Tá bom? Então, isso aqui está dando 0. Tá? Que é o que a gente deveria chegar. Ó. Se n for diferente de 1, o resultado é 0. Se n for igual a 1, eu não preciso refazer tudo isso novamente, não. Eu só preciso substituir n igual a 1 aqui, ó. Não posso fazê-lo aqui, né? Porque aqui vai dar divisão por 0. Mas antes de integrar, vamos fazer n igual a 1 aqui, substituir, simplificar e integrar. Tá bom? Então, para n igual a 1, para n igual a 1, o que a gente vai ter? Então, a integral ao longo daquela curva CR, dz sobre z menos z0 elevado a n, vai ficar. Bom, então, eu vi nesse passo aqui e faço n igual a 1. Não posso aqui, tá bom? Mas aqui eu posso, sem problema nenhum. Então, se eu fizer n igual a 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, 0. Né? E elevado a 0 é 1, então eu estou integrando a função constante 1. E aqui embaixo eu vou ter i, e r elevado a 0. R elevado a 0 é 1, então ficou só i para o lado de fora, né? Da integral. E a função que eu estou integrando é a função 1 dt, de 0 a 2π. Então, isso vai dar 2π vezes i, 2πi. Tá certo? Como deveria ser. Então, moral da história, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Moral da história, a gente tem esse importante resultado. A integral sobre qualquer curva fechada, né? Eu falo qualquer curva fechada porque a gente aplicou o teorema da deformação de contornos para calcular aquele resultado, né, que a gente chama de teorema de deformação de contorno, para calcular sobre uma curva mais simples. Mas esse resultado vale para qualquer curva fechada C, desde que englobe esse ponto Z0. Porque se não englobar o ponto Z0, a integral vai estar sempre 0, né? Porque a função 1 sobre z menos z0 elevado a n ela é analítica, claro, que se z for diferente de z0. Tá bom? Vale o teorema de Cauchy-Gossaert nesse caso. Então, essa integral, z menos z0 elevado a n, ela vai ser 0, né, se n for diferente de 1, e 2πi sempre, pessoal, se n for igual a 1. Claro, desde que o meu contorno contenha o ponto problemático, que é o z0. Tá? Porque a função 1 sobre z menos z0 não está definida em z igual a z0. Tá bom? E a gente vai... Vocês vão ver que isso vai aparecer com bastante frequência mais para frente, tá? Esse resultado aqui é bastante importante. Tá bom? Ok. Então, para terminar, vamos ver aqui mais duas aplicações. Uma ou duas aplicações. Deixa eu ver. Mais uma aplicação. Que é o seguinte. Ele pede para a gente calcular essa integral aqui. Ó. Calcula essa integral. E aqui ele foi legal. Ele deu a parametrização. Perdão. Ele deu a curva C. Né? Ele tem que dizer, obviamente. Né? Tem que dizer quem é a curva. Então, calcule essa integral de contorno ao longo do círculo, né, de raio 4. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer num problema como esse é o seguinte. Ver se a sua função é analítica sobre a curva e na região que ela engloba. Porque se for, o teorema de Cauchy-Gossaert vai dizer que isso é 0, pessoal. Tá? Então, olha só. Mas quem é a função que eu estou querendo integrar? Deixa eu ganhar mais espaço aqui para cima. Então, a função que ele colocou lá no problema é a função 1 sobre z ao quadrado mais 1. Que eu posso decompor, na verdade, eu posso escrever ela assim, né? Z mais i, z menos i, não é verdade? Aqui é um quadrado perfeito, dá o quadrado do primeiro, né? Z ao quadrado, menos o quadrado do segundo, né? Menos o quadrado de i. Só que i ao quadrado é menos 1, com esse menos dá mais, então esse z ao quadrado mais 1, tá certo? Que é o que está aqui. Show! Então, a primeira coisa é que eu posso escrever isso dessa maneira. E aqui eu já percebo o seguinte, que a minha função f de z, ela deixa de ser analítica em z igual a menos i, né? Porque isso aqui não está definido nesse caso, e z igual a i. Então, esses dois pontos são problemáticos para mim. Tá? Z igual a i, z igual a menos i. Será que esses pontos pertencem à região englobada ou estão sobre a curva, sobre o contorno que ele dá no problema? Tá assim, né, pessoal? Tá dentro da região, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui um desenhozinho assim.
Então, vou colocar aqui os eixos para facilitar. Então, x, y. Isso aqui, como é uma circunferência de raio 4 centrado na origem, esse cara é o ponto 2i e esse cara aqui é o ponto menos 2i. Né? Esse aqui é o ponto 2 e aqui 2, menos 2. Né? Então, x igual a... perdão, z. Onde é que z não está definida para essa função? Em i e menos i. Então, ela nem está definida aqui, ó, em i, e nem está definida aqui, ó, em menos i. Tá? Então, por mais que eu tenha esse contorno aqui, ó, eu não posso aplicar diretamente o teorema de Cauchy-Gossack e dizer que essa integral, por exemplo, z ao quadrado mais 1, ao longo dessa curva dada aqui, eu não posso dizer que isso aqui é zero. Não posso nem aplicar o teorema, por quê? Porque a função que eu estou integrando, que é a função 1 sobre z ao quadrado, ela não é analítica nesse ponto e nem analítica nesse ponto. Tá? Então, eu não posso aplicar o teorema direto. Mas o que eu posso fazer para calcular a integral de linha ao longo dessa curva é usar o fato que é o seguinte. Veja, essa região ela não é simplesmente conexa. Em tese, ela tem dois buracos, né, para a gente. A minha função não está definida nem nesse ponto e nem nesse ponto. O que eu vou fazer? Vou pegar uma curva centrada aqui, pode ser uma circunferência, né, centrada aqui. E vou chamar essa curva de C1. E vou pegar outra circunferência, por exemplo, centrada nesse outro ponto aqui. Ficou ruim aqui. Deixa eu ajeitar assim. Que eu vou chamar de C2. Tá certo? Com a mesma orientação que essa. Então, ali em cima era o ponto I, aqui embaixo é o ponto menos I. E aí, eu posso utilizar o teorema que a gente viu mais acima, que diz o seguinte. Se eu quiser calcular a integral ao longo dessa curva C maior, eu posso fazê-la calculando a integral ao longo dessa curva mais a integral ao longo dessa curva. Né? Então, moral da história, a integral ao longo dessa curva C da minha função, né, que é 1 sobre z ao quadrado mais 1, deixa eu colocar assim, dz sobre isso. Isso aqui é numericamente igual à integral ao longo da curva C1, né, de dz sobre z ao quadrado mais 1, mais a integral ao longo da curva C2, dz sobre z ao quadrado mais 1. Ó, professor, mas não vai dar mais trabalho não? Porque antes eu tinha só uma integral para calcular, né, que é circunferência, eu parametrizo fácil. Agora são duas integrais. Aí eu vou ter que parametrizar essas duas circunferências aqui, não sei nem. Sei que o centro dela é o ponto aqui 0, 1 e 0, menos 1. Mas e quem é o raio? Bom, o raio você escolhe um valor aí, um número real aqui, e faça com que esse cara esteja dentro desse círculo maior. Por exemplo, pode fazer raio igual a meio. Mas aí é um trabalho, vou ter que parametrizar essas duas. Em vez de parametrizar só uma, tem que parametrizar duas para calcular essa integral. Pessoal, mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa função, a gente pode decompô-la dessa maneira. Vocês vão ver que não dá trabalho nenhum, não. E aí, a gente nota o seguinte, que eu posso escrever esse cara assim, ó. Essa função eu posso decompor utilizando frações parciais, como sendo a sobre z mais i, mais b sobre z menos 1. Perdão, menos i. Mas, como é que eu calculo a? Bom, como esses fatores aqui são distintos, vocês já devem ter visto isso quando estudar técnica de integração, que eu posso calcular esse a da seguinte maneira. Eu posso vou multiplicar esse lado, né? Se eu faço isso, o que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro, tá bom? Vou multiplicar os dois lados pelo termo problemático, que é z mais i. Então, z mais i de um lado, e aí, se eu multiplicar vou multiplicar esse cara aqui por z mais i, que é o que eu estou denotando aqui, então ficou z mais i sobre z menos i. E do outro lado eu multiplico por z mais i também. Mas quando eu multiplicar por z mais i, esse cara vai cancelar com o de baixo, não vai ter z mais i, vai sobrar só a, tá certo? Que é o que eu estou colocando desse lado aqui da equação. E aí eu vou tomar o limite nessa expressão, que é o que sobra só isso, né? Quando z tende ao problema. Quem seria o problema? O ponto problemático. Qual é o problema? O ponto que eu não posso fazer aqui, o z. Z igual a menos i. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou calcular o limite quando z tende a menos i. E aí perceba, professor, mas não vou ter problema não, porque esse cara não está definido nesse ponto. Mas você pode simplificar isso com esse, antes de tomar o limite. E aí quando você fizer isso, o resultado aqui, se eu colocar menos i aqui, não tem problema nenhum, né? Que vai ficar menos 1 sobre 2i. Tá bom? E aí você faz a mesma coisa para o b. Né? O b vai ser limite quando z tende a... Então, quem é o problema aqui? Esse fator z menos i. Então, eu multiplico todo mundo por z menos i. Né? Estou multiplicando esse lado, tá bom? E aqui vai ficar z mais i vezes z menos i. Claro, eu estou multiplicando os dois lados simultaneamente. Z menos i e z menos i. Mas quando eu faço isso, esse cara cancela isso, eu fico só com esse b que está do lado de cá, tá bom? Ou seja, eu estou colocando direto, sei que vocês já viram isso. E aí, do outro lado, eu vou fazer agora o limite quando z tende a i. E aí, olha só, esse cara cancela esse.
Aqui vai ficar i mais i, 2i, então 1 sobre 2i. Igual a 1 sobre 2i. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque, olha só, agora eu posso escrever essa fração da seguinte maneira. Posso escrever da seguinte maneira. Tem 1 sobre 2i e 1 sobre 2i aqui, o menos eu vou colocar para dentro em algum canto. Então, eu posso escrever como sendo 1 sobre 2i, que multiplica 1 sobre z menos i, né? Esse termo com esse aqui veio do b, né? Veio desse carinha. Mais, a gente tinha assim, a sobre z mais i, né? Só que o a ficou menos 1 sobre 2i. Então, 1 sobre 2i eu coloquei para cá, o menos eu vou deixar aqui, tá bom? Então, moral da história, eu posso decompor essa fração nessas frações mais simples. E aí o legal é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho duas integrais, professor. Aqui eu tenho mais duas integrais, vai dar 4 integrais. Então, se eu converter o cálculo de uma integral em 4, não tenho mais trabalho quando eu faço isso, não. Não. Por quê? Vamos analisar. Por quê? Porque, olha só, essa função, quando eu for integrar ao longo do contorno C1, né, ela tem um problema em z igual a i. Certo? Essa eu vou ter que calcular mesmo. Mas, quando eu for calcular a integral desse cara ao longo do contorno C2, não tem problema algum. Eu posso fazer z igual a menos i aqui sem problema algum. Então, essa função, ela não é analítica aqui. Então, eu vou ter que calcular essa integral mesmo. Mas aqui ela é. Então, como ela é analítica aqui, a integral desse cara, nesse contorno aqui, vai dar zero. Tá? Então, das duas que eu falei que eu tinha que calcular, porque eram 4 agora, né? Das duas, só preciso de uma. Menos mal, né? E o mesmo raciocínio eu posso utilizar para esse cara. Esse cara, ele é analítico aqui, né? Eu posso fazer z igual a i aqui, sem problema nenhum. Apaguei a curva, deixa eu voltar ela para cá. Mas nessa curva aqui eu não posso, porque dentro dessa curva a minha função não é analítica, eu não posso fazer z igual a menos i, porque se eu fizer aqui vai dar divisão por zero. Então, ao longo dessa curva, essa integral vai dar zero. Ao longo dessa curva eu vou ter que calcular. Tá? Mas será que eu vou ter que calcular mesmo? A resposta é não, pessoal. Por quê? Porque a gente já viu esse resultado aqui, ó, que diz que qualquer coisa que eu tiver que integrar que tem esse formato, o resultado é isso. Tá? Como assim, professor? Olha só. Em algum momento eu vou ter que calcular a integral desse cara, certo? Então, em algum momento eu vou ter que calcular a integral sobre a curva fechada dz sobre z menos i. Né? E aí eu tenho que calcular sobre dois contornos. Esse contorno C1 e o contorno C2, certo? No contorno C1, ele engloba o z igual a i. No contorno C1, ele engloba o z igual a i. Mas eu não posso fazer z igual a i aqui, porque senão vai dar divisão por zero. No contorno C2 ele não engloba, então essa integral vai dar zero. Tá? Para o contorno C1, o resultado vai dar 2πi, pessoal. Acabou, não preciso fazer não, está aqui pronto para a gente. Ó. Então, se eu precisar calcular uma integral desse tipo, se o n for 1, que é o caso aqui, né? Ó, n igual a 1, o que acontece é que meu z zero, nesse caso, é o i, né? Tá? Desde que esse contorno englobe o ponto problemático e o contorno C1 englobe o ponto I, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui ó. Contorno C1 engloba o ponto I. Então, o resultado dessa integral sempre vai ser 2πi. Aqui, ó. Tá? E de forma análoga, depois eu vou juntar toda essa informação, tá bom? De forma análoga, eu posso concluir o seguinte. A integral de contorno, aí eu tenho lá dz sobre z mais i, né? Eu tenho dois contornos, C1 e eu tenho o contorno C2. dz sobre z mais i. Vamos lá. O contorno C1, onde é que essa integral aqui, onde a função que eu estou integrando aqui não é analítica? Em z igual a menos i. O contorno C1 engloba z igual a menos i? Não. Aqui não tem z igual a menos i. Então, essa função é analítica nessa região, essa integral é zero. Já esse cara aqui engloba o menos i. Então, essa integral não dá zero, dá 2πi. 2πi. Então, acabou. O que eu vou fazer? Pegar aquela integral inicial, quebrar em 4 integrais. Duas a gente sabe que é zero e duas a gente sabe que é 2πi. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, perceba que eu posso decompor esse cara dessa forma, certo? E a gente já viu lá em cima. Então, note o seguinte. Note aqui. E aí, olha só. A gente até poderia calcular aquela integral trabalhosa. Só que, utilizando
os recursos que a gente viu na aula de hoje, fica tudo simples, né? Então, integral ao longo daquela curva C, dz sobre z ao quadrado mais 1, eu posso quebrar como sendo a integral ao longo do caminho C1 de dz. Bom, tem 1 sobre 2π, né? 1 sobre 2i, perdão, que multiplica a integral de dz sobre z mais, deixa eu ver quem é o primeiro, z menos i. Z menos i. Aí eu tenho o contorno C1, né? Mais a mesma coisa para o contorno C2. Mais, na verdade agora menos, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Menos por quê, professor? Porque tem esse menos aqui, ó. Tá? Agora eu vou olhar para a integral desse cara, que a gente quebrou em duas partes, né? A integral ao longo do contorno C1, mais a integral ao longo do contorno C2. Tá bom? Então, como é que vai ficar isso? Menos, vou colocar aqui, menos. Então, vai ficar a integral ao longo do contorno C1, dz sobre z mais i, menos a integral ao longo do contorno C2, dz sobre z mais i. Ok? Deixa eu fazer o seguinte, vou deixar mais aqui dentro. Vou colocar assim. Pronto, melhorou. Bom, agora vamos lá. Eu sei que essa primeira integral aqui, ela contém o ponto i, então o resultado dela não é zero, né? A gente já viu que o resultado disso aqui é 2πi. Já essa daqui não contém o ponto i. Então isso quer dizer que a função que eu estou integrando é analítica, e a gente sabe que a integral no caminho fechado de uma função analítica é igual a zero. Teorema de Cauchy-Gosar. Bom, essa segunda integral aqui, ao longo do caminho C1, o caminho C1 não engloba o menos i, que seria onde aquela função tem problema. Não engloba esse cara, C1 engloba i. Então, essa função ela é analítica. A função 1 sobre z mais 1 ela é analítica ao longo desse contorno C1, ao longo e dentro, né? Então, pelo teorema de Cauchy-Gosar, essa integral vale zero. Já essa aqui, ao longo do caminho C2, o caminho C2 engloba o z igual a menos i, que eu não posso colocar aqui, né? Então, essa função não é analítica, mas a gente sabe que é essa integral da 2π. Então, moral da história, o resultado disso é 1 sobre 2π, que é esse fator que está aqui, né? Que multiplica essa primeira integral, que deu 2π, menos essa segunda integral, que deu 2π também. Olha que legal. Então, moral da história, essa integral dá zero. E olha que a gente não teve que calcular integral nenhuma. É só perceber que a função dada, né, a função que está aqui no integrando, 1 sobre z ao quadrado mais 1, pode ser decomposta, né, em duas outras funções. Essas duas funções, né, elas são analíticas e não analíticas na região de interesse. Onde elas são analíticas, a integral dá zero. Onde elas não são analíticas, como essas funções têm esse formato aqui, a gente já viu que a integral sobre um contorno que contenha algo do tipo dz sobre z menos z0, isso aqui é sempre 2πi. Né? Aqui eu estou fazendo já o índice aqui, o n, né? Igual. Essa integral dá sempre 2πi, né? Desde que esse contorno contenha o ponto problemático. Tá? E em cada uma delas, em cada um dos contornos onde a integral não é zero, porque a função não é analítica, em cada uma delas contém só uma vez. Ó. Esse cara, um das integrais contém esse ponto, uma das outras integrais contém esse ponto como ponto onde a função não é analítica. E aí o resultado da integral vai ser 2π para um, 2π para outro. Como eu tenho uma função menos a outra, isso aqui vai dar zero. Tá certo? A moral da história é que a integral é zero. E a gente fez isso sem ter que calcular a integral mesmo, né? Só utilizando o teorema de Cauchy-Gosar, teorema de deformação dos contornos. Tá certo? E vocês vão ver mais à frente que muitas integrais são calculadas dessa maneira, sem precisar realmente parametrizar e calcular. E quando for necessário, mais à frente, depois que a gente tiver o teorema do resíduo, vocês vão ver que integrais complicadas podem ser calculadas dessa maneira também. Integrais reais até, tá certo? Integrais que envolvem infinito, né? Integrais impróprias, tá certo? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Ok? Beleza, vou ficando por aqui.